quero convidar você a participar do tema de hoje, que é sobre tentação. O que provocou esse tema é que desde que ontem de manhã, eu creio, eu coloquei um texto no site sobre o fim da era das tentações e uma pergunta, glória ao diabo, e porque o que se constata é que até mesmo a luta contra qualquer que seja coisa se tornou já algo meio passado na alma da maioria das pessoas. A gente, infelizmente, vai assistindo as pessoas irem sendo levadas. Elas já não estão mais nem tentadas, já não tem mais nenhum conflito. É só uma questão de oportunidade, de rolar, de não rolar, de acontecer, de não acontecer, de ter dado ou não ter dado, porque se tivesse dado, se as circunstâncias tivessem favorecido um pouquinho, então, inevitavelmente teria acontecido, porque dentro, na forma de consciência, de princípio, de interesse por uma outra pessoa em relação a quem se seja fiel, ou em relação a algum contrato que se tenha de alguma forma em negócios ou na profissão, ou em relação a qualquer que seja o elemento de natureza de consciência ética do Evangelho, está tudo dissolvido. E eu não estou falando do lado de fora, não. Eu estou falando do lado de dentro. Não estou falando aqui na Rede Globo de televisão, para o Brasil me ouvir. Estou falando para um pessoal que fez o esforço de ter internet, uma banda adequada, descobrir o site, no site a VMVTV, entrar, se registrar, preencher um campo, obter uma senha, ficar do lado de dentro, ou seja, teve uma viagem. Então quem fez essa viagem é gente que diz que está querendo a realidade do Evangelho no coração. E é com você que eu estou falando, porque eu sei que essa é uma luta que está presente cada vez mais em todo o mundo, conforme de fato Jesus havia previsto, conforme Jesus havia dito, quando ele disse, lá em Lucas, na advertência sobre os últimos tempos, ele conclui dizendo, olha, acautelai-vos, e acautelai-vos da embriaguez, das orgias e das preocupações deste mundo, porque elas vão se tornar um peso tão poderoso sobre a terra, uma potestade tão global, que ninguém vai escapar. E o interessante é que lá ele diz, acautelai-vos das consequências dessas três coisas. E aí ele está dizendo que não precisa o indivíduo estar engajado na prática dessas coisas, ou ser o representante radical desse tipo de prática, da embriaguez, que transcende infinitamente o consumo de álcool, transcende muito mais, tem todo tipo de embriaguez, toda sorte de arrancamento do indivíduo da sobriedade, da lucidez, da compreensão, da consciência, do bom senso. Ele está dizendo, olha, cuidado, porque está aí a era do entorpecimento. Também cuidado com as orgias, que é a era do culto ao hedonismo e da banalização total do sexo e da sexualidade. Um ente humano se enfiar todinho dentro de um outro não vai significar mais nada. E não importa quantos estejam fazendo isso e nem com quem, não vai perder o significado. Já não será mais grande este mistério. Um homem e uma mulher fundidos como Cristo e a igreja, ou seja, vai se banalizar tanto que Cristo e a igreja é uma banalidade. Esse mistério vai desaparecer na forma da futilização total.
do culto ao prazer físico, ao delírio de uma orgia psicológica instantânea, seja o que for. E das preocupações deste mundo, que é a obsessão com a sobrevivência, com a existência, com a materialidade, com a posse, com a poupança, com o domínio da sua própria vida e destino, com a saúde intacta, como se o indivíduo fosse o Deus da sua própria existência, do seu próprio destino, com um poder e uma autodeterminação sobre si mesmo que ninguém tem. Mas que a maioria cultua, vive e luta como se tivesse esse poder final. E Jesus disse, cuidado, porque se entregar a isso, vai ser uma calamidade. Agora, não precisa nem se entregar, basta viver no mundo feito disso, que isso vira energia, vira vibração. O cara não precisa nem estar fazendo, essa coisa está sendo feita nele, está sendo gerada, está sendo infiltrada, está pingando, minando para dentro, vai enchendo a cabeça, vai povoando a mente, vai gerando necessidades, vai provocando obrigatoriedades, vai diluindo o que antes era denso, vai gerando dissolvência de caráter, vai fazendo dissolução de princípio, vai poluindo o olhar, vai gerando maquinação na mente, vai produzindo ambientes cada vez mais fantasiosos no pensamento, vai gerando uma autoindulgência que permite o cara fazer a viagem que ele queira, seja em relação ao que for, a quem for, a quem seja. Parece que se for aqui dentro está tudo bem, aí vai assim. Mas também existem aqueles outros ambientes, e é sobre os diversos ambientes, situações e fenomenologia e realidade de tentação que nós vamos estar conversando aqui hoje. E conforme eu disse ontem, nós estamos deixando o chat aberto apenas os primeiros 20 minutos. Então, de agora, deste momento, até daqui a 20 minutos, depois o Elmo, que está nos monitorando, lá do escritório dele, vai fechar o chat, porque o nosso objetivo não é que o chat seja um lugar de conversa paralela, mas sim um lugar onde haja interatividade, onde a sua pergunta, a sua questão, a sua dúvida, a sua aflição, o seu interesse seja perguntado. Porque aí às vezes entram alguns que já estão tão viciados na coisa de chatear, que começam já a interferir na pergunta do outro, já começa a ficar assim, daqui a pouco tem centenas ali, mas efetivamente poucas questões. Ou então alguns ficam tão distraídos nessa coisa paralela que a gente está falando sobre o assunto aqui, ele não está prestando atenção, meia hora depois ele pergunta o que já foi tratado. Então, só é por isso, para dar objetividade às coisas, e para que a gente não corra em vão e você não gaste seu tempo inutilmente, é que nós estamos tomando essa providência. Então, se você tem perguntas, o Chico está aqui. E ele vai estar respondendo, selecionando, separando as perguntas todas, para que a gente, no tempo próprio, as apresente. Então Tá aproveite agora, tá bom? Vá fazendo isso e boa tarde, Chico. Boa tarde, quanto? Estávamos com saudade, meu irmão. Essa semana foi um pouco corrida aí. Tá tudo bem. Mas graças a Deus, são aquelas correrias da bênção de Deus, né? Com certeza. Sinal de que tem muita coisa crescendo, acontecendo, muito fluxo novo. Eu também senti falta essa semana, apesar de a gente estar vendo pela TV, mas estar aqui com a turma é muito bom. Ontem eu vi lá em Sobradinha TV, deu para acompanhar a turminha toda aqui. Que bom, e que bom que você hoje pôde estar. Amém, mano, amém. O Zezinho também, que já é a terceira vez que está conosco, esteve ontem. Hoje o nosso querido Sandro, que é a primeira vez, ele me ligou e eu perguntei, escuta, será que você tem uma liberdade aí entre 3 e pouco para vir? Ele, tem, então apareça. E agora o nosso amigo Anderson. Chega, Anderson.
Senta aqui ao meu lado, nós vamos providenciar alguma forma de microfone para você. Tudo bem, meu querido? Tinha um microfone aqui agora mesmo. Se não tiver, daqui a pouco chega, porque aqui as coisas vão acontecendo assim, rápida, suave e naturalmente. E nós temos aqui também, enquanto você se prepara para fazer suas questões, o tema é tentação. O que sugeriu o tema, eu disse, foi aquele meu texto no site que gerou um volume imenso de pessoas escrevendo sobre tentação, a ponto de hoje eu ter selecionado dentre as muitas cartas, apenas uma delas pertinente ao tema, para poder apresentar como uma resposta a mais à questão. Desculpa, a gente acabou de então, na frente, né? Por causa disso é que nós estamos tratando da temática. Eu senti que houve uma pulsão grande no coração de muita gente. Então, abra o seu coração, seja objetivo, até 140 caracteres, de preferência menos. Bote aí qual seja a sua questão sobre tentação e a gente vai estar tratando. E Anderson, bem-vindo e obrigado, meu irmão. Enquanto isto, eu cheguei aqui e na mesa ali de dentro, o Edivaldo tinha exposto esse catálogo aqui, jovem, da Semear Publicações, Semeando Boa Semente. É uma empresa, uma firma do Gessé e do pastor Ronaldo. O Gessé foi funcionário da Vinde muitos anos e o pastor Ronaldo é um amigo dele, e eles abriram essa empresa e eles já republicaram 40 dos meus livros que estavam esgotados e também 12 DVDs com uma qualidade totalmente profissional que também já estão sendo distribuídos em muitas livrarias por aí. E alguns dos livros estão aqui expostos em quantidade bem menor do que, obviamente, os 40 que estão neste catálogo. Então, quem quiser maiores informações, escreva para edivaldo@caiofabio.com e o Edivaldo vai encaminhar você para quem de direito. Eu não consegui perceber o e-mail aqui da empresa, deve ter, né? Esse material vai estar no site também. Vai estar no site? Vai estar no site também. Tá aqui, editorasemear@yahoo.com.br. Então, no site também o Chico vai colocar, de modo que quem desejar fazer o contato com eles é só fazer assim. Bom, quais são as questões que estão surgindo? Olha só, aí, cara, querido? já temos aqui uma, vou dando preferência ao pessoal que foi postando primeiro. Então tem o Amiel, ele pergunta o seguinte: Caio, posso pensar que a tentação do diabo a mim só tem o seu começo, ou seja, cooperação do inimigo, a partir de uma pulsão começada em mim? Ou seja, eu sou o combustível das tentações feitas do diabo a mim? Uhum. O Tiago diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Sim. Então, por isso não dá para responsabilizar a serpente. Desde o Éden não dá. Então, cada um tem a sua própria cobiça. Por exemplo, vamos pegar a tentação primal, que é de Adão e Eva como figuras humanas arquetípicas num ambiente paradisíaco. Ou seja, é a tentação sem a necessidade. Ninguém estava passando fome, não era um deserto, como foi no caso de Jesus, o estômago não roncava, não havia nenhuma necessidade de afirmação. Deus falava com eles de cara limpa o dia inteiro, os animais não estavam sendo hostis. Em outras palavras, no mundo perfeito, sem necessidade, houve, todavia, tentação. Uhum. Então, não dá nem para transferir a responsabilidade da tentação para a necessidade apenas. Necessidade está bem resolvido com ela. O cara tinha dito eureka. Mas não estavam discutindo relação, né? Não, eles estavam assim tranquilos.
Transar todos os dias não era uma anomalia, era normal, tudo, a hora que desse vontade. Não, coisa nenhuma, né? Tudo totalmente tranquilo, ninguém frustrado. E o homem tinha encontrado a carne da sua carne, o osso dos seus ossos, né? Melhor que aquilo impossível, né? Ela não chegou a dizer, eis que este é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Mas ele tinha dito. Aparentemente o cara estava satisfeito. Bom, o problema é que o indivíduo existe. E Eva não era uma matriz universal sem singularidade. Eva existia como criatura singular. E na singularidade dessa mulher primitiva, arquetípica, porém tão real quanto reais são todas as mulheres deste mundo, né? Eva está em toda parte, não só no Éden, ela só ficou mais complexa e mais doente, muito mais. Mas ela está aí o tempo todo. Então, a partir da sua singularidade, o que, em não havendo necessidade nenhuma, foi despertado nela? Um senso estético, que é uma fenomenologia feminina natural, não é? Não é uma prerrogativa da alma feminina, é óbvio, já longe de ser, jamais seria, mas na sensibilidade feminina carrega um poder de importâncias aparentemente mais essenciais do que na alma masculina, essa dimensão, pelo menos no que ela elege e como prêmio de beleza, algo que ela escolhe, especialmente a estética decorativa, tem um poder imenso, né, no olhar da mulher. E é por aí que o negócio chega. Ela olhou e era lindo, era belo. Aí já tinha sugestão mexendo numa outra dimensão. Justamente porque era proibida e tudo mais era permitido, surge dentro dela aquela sensação de que aquele é o gosto dos gostos, é o sabor dos sabores. Justamente porque é impossível, tudo que é impossível é fantasiado como sendo carregado de algo que transcenda ao melhor da realidade possível. Então, virou proibido, não dá mais para concorrer com a fantasia que projeta sobre essa coisa não conhecida tudo quanto a imaginação puder transferir de projeção de gosto, sabor, beleza, divindade, espetacularidade. Assim nascem os deuses, as divas, as taras, as obsessões, todas as coisas se tornam maiores do que tudo a partir daí. Aí vem um terceiro nível. E vendo que era um agente, uma árvore boa para dar entendimento, para fazer um upgrade de percepção, que era um chip diferencial. Daqui a pouco a árvore do conhecimento do bem e do mal, daqui a muitos pouquinhos aninhos, né, vai estar sendo oferecida. Agora ela é oferecida todo dia de todos os modos, de todas as formas diferentes, nunca deixou de ser oferecida, nunca deixará de ser. Mas ela está ganhando a materialidade já de microchips, de implantes para aumentar a memória não sei quantas vezes, para expandir e acumular raciocínios, para, enfim, qualquer coisa. Ou seja, é a mesma irresistibilidade e tentação
que eu vejo um bocado de gente dizendo, no dia que tiver eu quero, especialmente o burro. No dia que tiver eu vou botar em mim, de qualquer maneira. E aí o consumo vai ser enorme, porque a população de burros inseguros, vaidosos e arrogantes é quase a terra inteira. Então, se não for por uma via, é por outra. Mas todo mundo vai pegar desse chip. De um jeito ou de outro você chega lá. Chega lá. E com várias justificações, por necessidade, por estar na onda. Agora, lá no caso deles, não tinha justificativa. Assim mesmo houve a tentação. Então, voltando à questão do nosso amigo, não é? Que é a participação satânica, é uma participação, não é nunca uma determinação do resultado. O que você vê nesse cenário do Éden, nessa conjunção de agentes e de fatores e forças e convergências, porque de fato a gente está diante de uma descrição com linguagem de fábula, de um fenômeno psicológico apresentado da maneira mais simples, não só psicológico, mas espiritual, e que envolve a complexidade do ser humano, a interatividade do ser humano com a ambiência, com a natureza, com a invisibilidade ou a sutileza ou o imiscuimento do mundo espiritual nas comunicações naturais, nas proposições, em choque com o estabelecido como consciência pelo mandamento de Deus. Então, todos os elementos estão presentes aqui nesse cenário. Não existe nenhum deles determinante. Deus não é determinante, porque Deus não vai dar um tapa na mão de quem estender para pegar, nem vai botar um zíper na boca de Eva na última hora, nem secar o braço de Adão. A responsabilidade do homem é do homem. Deus é Deus, e Deus diz, dessa não. De tudo mais, olha, o que mais vocês virem, podem cair de boca. É de vocês. Agora, essa aqui, no dia que vocês comerem, ela vai trazer morte. O que pode parecer uma fascinação, porque é conhecer, saber, bem e mal, ganhar um upgrade extraordinário, não vai melhorar a existência de vocês, não vai realizar o bem maior na vida de vocês, vai trazer morte. Agora, o mais que a vida podem ir. Essa é a participação de Deus. Aí tem os que ouviram, há o que não comentou nada aparentemente sobre o assunto, há alguém um pouco mais interessado no tema, talvez aquela em quem no coração o eco tenha sido maior, presta mais atenção no elemento proibido, ou seja, proporcionalmente ao impacto do mandamento, encontrando alguma forma ou de resistência, ou de curiosidade, ou de questão, quando não se dá razão ao mandamento, quando ele não carrega a sua própria razão pelo fato de que eu sei que quem disse é Deus. Então, a primeira coisa que se instala aí é uma relativização do absoluto de Deus, como bastando que ele seja o meu Deus. E relativizou isso aí, relativiza-se o que ele diz. Relativiza-se até as implicações do que ele afirma. Aí entra o olhar contemplativo, a especulação, a fantasia, tudo que eu falei há pouco.
é nessa ambiência que começa a vir a questão diabólica. E, de fato, o que a gente vê ali é uma repetição do mandamento de Deus com uma interrogação. Pois foi assim que Deus disse: não comereis de todas as árvores do jardim? Então, na afirmação. Aí ele não contesta o mandamento, nem a Deus. Foi Deus que disse. Só tem uma pergunta: é isso mesmo? Aí, o isso mesmo começa a levantar um turbilhão aqui dentro. Mas a pulsão original existe no coração do homem, e esse é um dos mistérios a serem incluídos naquela designação de Paulo de mistério da iniquidade. Porque é uma viagem menos perfeita do que a de Lúcifer, do ponto de vista assim, arquetípica. Do ponto de vista da tentação de Satanás, se a gente aceitar a eleição de Ezequiel, de Isaías, ou das declarações paulinas de que a soberba foi o laço do diabo, essas coisas todas que nos ajudam a construir essa cenografia arquetípica. Aceitando isso, o mistério é mais profundo ainda, porque não houve tentador para o tentador. Não houve árvore do conhecimento do bem e do mal nesse ambiente. Não houve absolutamente nada, mas o que houve foi o próprio ser. Houve algo tão misterioso no ambiente das absolutas não contestações, não desencontros, não arestas, não nada. De perfeição absoluta, de grandeza até onde a grandeza de uma criatura pudesse ir, e das demais à volta. Então a cosmogenia e a quase metafísica bíblica viaja desse ambiente, dos filhos de Deus, das estrelas conscientes dos filhos de Deus, como diz Provérbios 8, no texto da sabedoria, alegremente cantando com a criação de mundos e mundos, universos, multiversos, mistérios de criação, tudo perfeito. De repente, um querubim, um ente de uma categorização de existência que eu não consigo nem imaginar, de tão distinta da minha que é, de tão mais poderosa, elevada, de outra natureza, de outra energia, de outra dimensão, ele acorda, desculpe a expressão, de pau duro por si mesmo. Ele acorda e diz: eu vou enrabar Deus. É um negócio que não tem cabimento, que não dá para compreender de onde procede uma coisa dessa. Não dá para especular. Eu vou, hoje é o dia em que eu... Como é que originou esse pensamento? Porque não tem uma limitação nessa percepção dessa criatura sobre a infinitude do Criador. A limitação e nem sobre o todo poder do Criador, nem sobre toda a bondade do Criador, nem sobre nada. A única limitação que essa criatura tinha, eu acredito, em relação a tudo que se pudesse divisar, era o mistério do Cordeiro imolado antes da criação de qualquer criatura. Nenhum Satanás jamais soube do Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Esse é o mistério dos mistérios que Paulo diz que estava guardado a 7 chaves, oculto a todos e agora manifesto. E esse conhecimento é que ele queria naquele É. momento. Alguma coisa que estava para além do para além. Eu sei que ele levanta e diz: hoje é o dia de Deus deixar de ser Deus, porque eu subirei, eu serei maior.
do que o Altíssimo. Esse é um mistério da iniquidade. É um negócio impensável. Agora, o outro arquétipo de tentação, que é o de Adão e Eva, a gente já tem o quase perfeito. Porque já há uma serpente no paraíso. Já existe um mal instalado viajando como sedução adicional, sem que isso seja nada além de uma especulação. Se eu fosse daquele tipo que criasse fixidez em determinados pensamentos, que não é a minha natureza, eu não sinto que a revelação do Evangelho me permita isto. Mas se eu tivesse que fazer isso, eu diria o seguinte: se há uma absoluta irredimibilidade para uma criatura como esse querubim da guarda que ficou assim, é porque faltava ali a ausência de qualquer que fosse o indutor de rebelião. Se ele tivesse um indutor de rebelião, ele já estava relativizado na sua decisão. Mas sem indutor de rebelião, ele se torna, mesmo como uma criatura relativa, como toda criatura, na relatividade da sua relatividade, absoluto na sua escolha. Diferentemente dos humanos, que com todo esse outro conjunto de coisas que a gente até já falou, receberam a indução desse veneno, dessa víbora, dessa questão, dessa coisa que vem de fora. Como um vírus. Né? E ainda mais um segundo elemento, que é um mandamento, que diz: peguem de tudo menos disto. Não existe alusão nem inferência a essa proibição em relação ao querubim original, porque muito provavelmente a proibição da árvore do conhecimento do bem e do mal seja já uma resultante dessa produção anterior do querubim rebelado, como introdução de uma realidade na realidade. Aí é outra questão que as pessoas fazem: mas por que esse Deus, ao criar, criou a árvore do conhecimento do bem e do mal? A minha pergunta é: e desde quando a árvore do conhecimento do bem e do mal já não estava criada? Estava lindo já. Se a existência do mal, conforme essa designação da percepção da fé cristã, vamos assim dizer, sem ligá-la ao institucionalismo do cristianismo, cristão no sentido de Pedro, né, sofrei com esse nome, né, de cristãos, ou lá de Antioquia, pela primeira vez foram chamados de cristãos. Se a percepção cristã é unânime praticamente no coração de quem tem fé é esta, a gente chega e já olha para essa situação aqui do Éden com uma perfeição carregada já de algumas relatividades. Essa anterior é que está tudo livre de tudo. E nasce essa coisa no coração desse ente. E aí ele vem e carrega. Mas, para que ele encontre esse espaço, para que a indução emule algo que vai se transformar num motor que vai gerar uma ação, que vai produzir uma consequência real, é preciso que haja a cobiça instalada no coração do homem, conforme Tiago diz. Cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça. Então, olha só, pensando nisso, né, e dentro do que você explicou, tem uma aqui que colocou o seguinte: a tentação de Jesus. Se é por essa concupiscência, por essa cobiça que nos habita, como então que a gente entende a tentação de Jesus? Que ele não prestou atenção na primeira frase que eu disse, que foi a seguinte: diferentemente da tentação de Jesus, então, que foi da necessidade, Uhum. a de Adão e Eva é da total não necessidade. Sim,
Mas assim, agora fica claro. Falei, né? Adão e Eva estavam no paraíso, Jesus no deserto. Uhum. Então Jesus está no antiambiente de Adão Ali e ele Eva. está pela necessidade a natural. tentação de Jesus não é o conto de carochinha no qual Adão e Eva caíram. Não é uma serpente que se apresenta a Jesus, é o diabo. Não é um fruto gostoso, natural, de uma árvore proibida, mas que nascia do chão da terra. Era para transformar pedra em pão. Não era a concupiscência dos olhos, era o grito desesperador do estômago com fome depois de 40 dias e 40 noites. Tudo é invertido em relação à mão inicial, mostrando que nem só de belezas estéticas e não necessidades apresentadas como belezas sedutoras é seduzido o homem. Porque o polo extremo disso aí é o que é provado por Jesus. Não na fantasia, mas na realidade. A proposta é que a primeira delas e todas elas vêm carregadas de um sonho de fantasia. Né? Transforma a pedra em pães, mas inverte-se também a mão. Em relação a Jesus. Em relação a Adão e sua mulher, vocês não são e passarão a ser. Em relação a Jesus, é como tu és, se tu és, mas por que tu és, se tu és, Mais uma vez, faze isto. A pergunta, a dúvida na afirmação. Na Mais afirmação, uma vez, sempre. lá, no início não disse Deus, agora se tu és, Lá era em relação ao que Deus tinha dito, aqui em relação a quem a pessoa seja. Só que ao mesmo tempo, no se tu és o Filho de Deus, transforma pedras em pães, ele está insinuando que como Jesus é o Filho de Deus, não transformar pedras em pães é fugir da raia. Negar a si mesmo. É Você fugir, está sem microfone. Negar a si mesmo. é fugir da raia. Ele negou a si mesmo. Né? É fugir da raia. Então aqui é o seguinte, lá é, se tu não fizeres, tu não poderás. Aqui é, porque tu podes, por que tu não fazes? Aí quando vai para o pináculo do tempo, é a mesma coisa. Vai viver esse processo inteiro? Isso pode ser resolvido aqui. Tem até amparo bíblico. Cita a Escritura. Salmo 91. Porque está escrito, né? Está lá escrito. Ele dará ordens a seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. Não está escrito? Dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos? Aí Jesus disse, olha, é para descer pela escada. Não tentarás o Senhor teu Deus. Isso aí é a proteção de Deus aos acasos da existência. Não é um desafio divino para que a gente cometa suicídio para provar se Deus nos ama ou não nos ama. Então, eu não sinto esta necessidade. Eu vou andar no caminho da realidade. Eu só vou comer das árvores do jardim. Posso fazer umas especulações aqui? Claro. E eu sei que é um tema maravilhoso, assim, da tentação. Que é uma tentação? É uma tentação, falar sobre tentação. Mas dá para viajar e muito. Assim, eu viajo pra caramba. Eu converso muito com Sandra, com meus filhos, né? Eu conversava muito isso lá em casa. E assim, eu vejo que a tentação sempre, apesar de ser uma coisa subjetiva, ela tem sempre algo objetivo. Né? E reconhecendo que eu sei que isso vai acabar na origem do bem e do mal, que eu sei que é uma especulação para a qual a gente não tem condições de entrar. Porque na declaração de Deus, ele fala assim, ó, quando Adão e Eva comem o fruto, e ele vai ter que intervir, ele fala assim, eles se tornaram como um de nós, conhecedor do bem e do mal.
eu fico especulando se esse conhecimento do bem e do mal, eu creio que ele é anterior até Lúcifer, esse conhecimento de Deus, né? Não, Dessa possibilidade. Se o conhecimento do bem e do mal não existisse em Deus, Deus não seria Sim. Deus. Sem conhecimento do bem e do mal, o Cordeiro não teria sido imolado antes da fundação do mundo. Então ele existia anterior. E eu fico pensando também, se é uma coisa subjetiva, mas em algo objetivo, e o que aconteceu, por exemplo, com Lúcifer, que não tinha um indutor, né? Mas se ele realmente arrastou um terço dos anjos, né, como está dito, se aquela coisa dele, porque a gente pensa que é o seguinte, que ele seduziu um terço dos anjos e levou, arrastou após si. Mas será que não foi o contrário? Será que ele não foi seduzido por esses próprios anjos a fazer uma comparação entre ele e o Supremo, e que aquele Supremo seria um divisor de águas aonde ele não poderia ultrapassar, e ele se sente tentado exatamente por essa proibição natural, sem ser uma coisa explícita, ó, aqui no trono ninguém senta, sou eu que mando, mas ser uma coisa natural que todo mundo sabia, por ser ele o detentor de criar todas as coisas, e a criação fala assim, mas vem cá, a gente não consegue sustentar. E será que ele não foi seduzido também por esses seres que acabou acompanhando ele, de falar assim, não, mas acho que você consegue, cara, você dá conta. Eu acho que isso aí é papo de esquina. Não, pois é, mas eu falo assim... É um bando de anjo bêbado. Pois é, mas eu falo assim, é especulação... Naquele boteco desse É especulação como é... Está acontecendo no Congresso, no Senado. Pois é, mas eu falo assim, mas eu falo assim, essas coisas que foram que brotaram no coração dele, que vieram para nós... Só é mistério da iniquidade, é porque não era um encontro de confrades, entendeu? E a profundidade... Pois bem, eu comecei minha fala falando que seria mera especulação, né? De viagem mesmo. E eu falo assim, de Eva, quantas vezes ela passou, porque qual era a coisa que tinha em Eva? Não tinha uma necessidade nenhuma, mas se ela já sabia que era uma árvore para dar conhecimento do bem e do mal, se aquilo ali já não era uma necessidade, dela falar assim, poxa, o que é isso? O bem, talvez ela conhecesse, está estabelecido, mas o que é o mal? Isso aí, será que isso já não se estabeleceu como uma necessidade de conhecimento? O fato simples em relação às duas coisas é o seguinte. Número 1. Quem nessa queda chamada angelical foi junto é também algo que vem aí de uma nesguinha assim, né? E um terço dos anjos o seguiram. Né? Não se diz nada muito além disso. Eu também faço as minhas especulações. Segundo, não necessariamente essa coisa aconteceu de imediato. Eu creio que houve muitas quedas de anjos, como eu creio que continua a haver. E seria muito estranho que criaturas livres, de repente, tivessem cessado de poder escolher diferente. Então, mas é mera especulação. Quando Entendi. você vê o que aconteceu ali em Gênesis 6, lá com os Benai Elohim seduzindo as filhas dos homens, é nitidamente um segundo movimento de ação angelical, alienígena, de invasão assim, na natureza do nosso ambiente humano, que depois Pedro e Judas descrevem com mais meticulosidade aquele episódio, dizendo que eles seguiram após outra carne, não se ativeram à sua dimensão, ao seu domicílio, ao seu ambiente, e quiseram se imiscuir daquele modo, enfim. Então, eu acho que esse mistério da iniquidade é tão mistério mesmo, que transcende a nossa capacidade de imaginar. O que significa um estado de harmonia total, de não molestamento total, de acolhimento absoluto, de luz absoluta, de amor absoluto, de a gente não tem essas categorias, absoluta, né? De tudo até mesmo para entender isso, né? No bem,
E ainda assim, um ente cônscio disso tudo, desenvolver dentro de si essa rebelião. Não está dito na Escritura, não está nem conjecturado, e é apenas definido como o mistério da iniquidade, em operação. Eu apenas especulo que se o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, é porque a conceitualidade de bem e de mal estabelecem-se como realidades impossíveis de não serem em qualquer que seja o ambiente que o amor crie como existência. Porque amor que não criasse liberdades alternativas, e nas alternativas todas as variáveis das alternativas, jamais seria amor. O preço absoluto do amor é a abertura para todas as variáveis de todas as alternativas de existência. É por isso que antes de criar, o Criador, a redenção, o Cordeiro de Deus se imola por todas as alternativas de existência. E aí nesse processo todo, a queda não passa a ser um elemento de abismo, né? de queda, mas de... E nem de fixação única. Sim. Em qualquer termo. Que é aquela pergunta que o pessoal não cansa de fazer, né? Igual um menino de 4 anos. Mas se Deus sabia isso, por que Deus... Tudo passa a ser elementos de uma pedagogia da graça de Deus. Pelo amor de Deus. Hoje, por exemplo, nós estamos mudando de assunto aqui, continuando no mesmo tema, só fazendo, eu falei que eram duas coisas que a gente não podia deixar de tratar nesse assunto. Uma foi a primeira que eu falei, a segunda foi que, na minha opinião também, se existe conceitualmente a possibilidade de qualquer forma de existência existir, esta forma de existência de algum modo existirá. Não me peça para provar, porque eu não posso te provar isso. É apenas alguma coisa que existe dentro de mim como uma consciência instalada nas minhas entranhas acerca do que eu penso discernir sobre o mínimo que eu discerno acerca da natureza de Deus. Natureza essa que Paulo diz em Romanos 1, pode ser também lida, discernida, percebida, interpretada por meio das coisas que foram criadas. Então, por mais desfigurada que essa criação seja, né, se é que ela está desfigurada para além do nosso olhar desfigurado, e para além da nossa ação desfigurada, não é? Mas por mais que ela fosse completamente, o que a gente de fato encontra observando para ela é modus operandi divino. Modus operandi divino que não carrega a moral do nosso conhecimento do bem e do mal, porque eles se tornaram semelhantes a nós, conhecedores do bem e do mal, conhecedores da existência de que existe bem e mal, mas não necessariamente conhecedores do mal como mal e do bem como bem. Segundo Deus, né? Eles são conhecedores agora da tensão, da angústia, do conflito, e vão adoecer do maniqueísmo moral de tentarem pretender saber o que é bem e o que é mal. Porque é Deus quem diz que ele faz uma coisa, ele faz outra, mas você, como que você... É só o Senhor que diz o que é bem e o que é mal. Daí o homem se aí nasce a moral. De criar a moral. Ou seja, nasce a moral. Sei que existe o bem, então o que não é bem é imoral. E é conforme o olhar dele. Exatamente. Então, por exemplo,
ele vê um monte de bisões atravessando um rio da África. Aí vai lá, ele imagina uma familhinha de bisão. Bisão papai, bisão mamãe, bisão filhinho, bisão mais velho, bisão novinho, bisão vovô, bisão vovó. Vai todo mundo, ele projeta a existência dele para os bisões que estão atravessando o rio. Crocodilo não tem vô, não tem vó, não tem pai, não tem mãe, é filho do diabo, é um ser reptiliano desgraçado, não tem que comer, não tem bosta nenhuma o crocodilo. Né? Mas nós aqui cristãos ocidentais ficamos olhando, vestidinhos, os nossos documentários, torcendo pelo bisão para passar, para o crocodilo para não comer, para morrer de fome. Né? E aí quando vai lá dá uma molezinha e um crocodilo pai dá o giro da morte, dizendo aleluia. Ninguém ouve o crocodilo dizendo aleluia. Crocodilo não diz aleluia, crocodilo não bate palmas com o resto da criação quando come, crocodilo não diz obrigado, Senhor, por essa galinha, que é o que a gente faz na mesa domingo. Crocodilo não tem esse direito. Só bisão. O que é isso? É um conhecimento do bem e do mal que a gente estendeu para a criação, para saber como o crocodilo é mau e o bisão é bom? Não. É apenas a projeção romântica do nosso conhecimento adoecido de bem e do mal, misturado com o nosso egoísmozinho, burguesinho, fraternalzinho, familiarzinho, projetando para a natureza um mundo que a natureza não conhece. Exato. Que naquele dia foi apenas um dia de bondade para o crocodilo, aquele foi um dia onde um bisão serviu a criação, aquele foi mais um dia onde a vida continuou, aonde tudo está igual, aonde ninguém morreu e ninguém morreria. E nada pararia esse processo como não parará. E se você quiser atribuir ainda a extensão da queda a um estado de um romantismo natural tão grande que crocodilos não comessem bisões, né, se fosse possível, crocodilo fazendo fotossíntese, todo mundo assim, anjos trazendo comida na boca, mas não era assim no tempo dos dinossauros, e Adão e Eva não existiam, então o pau estava cantando, milhões morriam e nada morria, porque não havia esse olhar que vai matando até a morte, mata a vida, mata a morte, torna homicida quem comeu, todo mais forte é tirano, todo mais fraco é coitado, todo mamífero é mais humano, todo réptil é mais satânico. O mundo inteiro está pintado com esse olharzinho da gente. Presumivelmente, fazendo diferenciação de bem e de mal aqui, ali e acolá. É o que faz o cara dizer assim, eca, quando vê uma vovozinha às antigas, patolar uma galinha assim pelo pescoço, prender entre as pernas e fapo. Sair com a cabeça dela aqui dobrada, o sangue pingando para depenar mais adiante ali na frente. E aí a garotinha da cidade, ai. Mas quando aquele negócio vem como Kentucky Fried Chicken, oh, aleluia, obrigado, Senhor. É esse o tamanho da nossa idiotice, na projeção, na transferência de olhar, no atribuir de bem e mal a todas as coisas o dia inteiro e o tempo todo. A segunda coisa que eu acho, que eu pessoalmente gostaria de afirmar como uma convicção minha, só minha, não tem nada além da idiotice da minha limitação, fazendo uma viagem agarrada a algumas pequenas luzes aqui e ali. Nós estamos, por exemplo, na iminência de chegarmos, do ponto de vista científico, na comprovação, mais do que no ambiente apenas do elétron, de que existem mundos paralelos. Que do ponto de vista da Bíblia não é nenhuma novidade, né? E nenhum cristão deveria ficar assustado com a existência de mundo paralelo, porque é só o que a Bíblia diz, né? Que existem as coisas que você vê, as que você não vê, as visíveis, as invisíveis. As que você vê, a maioria delas você não enxerga.
Né? Até há pouquíssimo tempo atrás, algumas décadas atrás, né, a gente não sabia nem da existência de micróbios. Uma soma de poucas décadas, 10 décadas atrás, micro-organismos eram entes quase desconhecidos, só alguns eram percebidos. Foi Einstein que calculou a dimensão do átomo, matematicamente falando. Ninguém nunca tinha visto esse negócio. Os oceanos do mundo eram abismos incompreensíveis para nós até 70 anos atrás. E só começaram a ser um pouquinho melhor enxergados agora, e a gente só enxergou um percentualzinho de nada dele. Então até as coisas visíveis a gente não viu ainda, com tudo que a gente tem. E imagina as invisíveis. Se as visíveis que estão aqui, expostas à sensorialidade de cada um de nós e aos nossos aparatos e tecnologias e viagens e entradas e saídas, a gente não viu nada. Imagina as invisíveis, as espirituais, as camadas e camadas, as dimensões, as existências. A gente vive de uma presunção de saber absurda. Eu prefiro viver da presunção de achar que é tudo muito mais do que cair na presunção de reduzir tudo a muito menos. Então, voltando aqui, até nesse ambientezinho quântico, já se sabe que se você observar um elétron, ele muda de lugar na hora. Já se sabe que se você tentar pontuá-lo, você não vai achá-lo. Já se sabe mais do que isso, que às vezes ele está em 2 lugares a um tempo só. As implicações disso na natureza íntima da matéria são revolucionárias. Eles juntaram isso aí com uma tal de teoria das cordas, que está cada vez também mais factibilizada, não só do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista experimental, que vai começando a mostrar que nós existimos ou em membranas de universos, ou em bolhas de universos, mas que toda essa dinâmica do mundo quântico, subatômico, carrega o poder de estabelecer, assim como um elétron pode mudar de um lado para o outro, ou pode existir em 2 lugares ao mesmo tempo, pode gerar as réplicas desses mundos também. Mundos paralelos. Então, vamos supor que daqui a 15 anos seja incontestável que isso seja assim. Que seja tão real quanto o Sol, a Lua, que baseado nisso você faça experimentos empíricos inegáveis, que não dê mais para dizer só que é teoria, vamos supor que seja assim. Comprovar-se-á o quê? Comprovar-se-á o que eu estou dizendo aqui, que muito provavelmente todas as alternativas de existências possíveis num ambiente de liberdade de criação se factibilizem, se materializem, se realizem no universo como um todo, de modo que essa história aqui das nossas tentações é só das nossas. Mas assim como houve a tentação de Satanás, de outras camadas angelicais, de outras não sei o quê, podem estar surgindo e existindo e devem existir para cada natureza de criatura, para cada forma de existência, a sua própria tentação, de acordo com a consciência. De cada ambiente, de cada ambiente, cada pessoa, com os significados de cada coisa. É porque você fala no texto, eu li de manhã hoje, você falou num texto sobre tentação, você fala que se não houver princípios, se não houver caráter, não há o ambiente para haver a tentação. Claro. Não é isso? Ou seja, precisa haver algo para que você possa ser tentado. Né? Então, eu creio que havia princípios em Eva, em Adão, havia princípios no próprio Lúcifer. Então, não, o princípio é Deus, né? Então, isso que eu estou falando. Então, assim, pelo texto lá, deu para discernir que sempre há algo a perder, né? Há algo assim a ser negociado. A se separar de. Há um divórcio. Só queria aproveitar o que ele falou e, assim, o que eu entendo, que em Adão e Eva houve uma necessidade
de Satanás se incorporar a alguém, a algum ser, a uma serpente, para induzir e criar a tentação. Com Jesus, houve uma necessidade de esperar o momento certo, o momento dos 40 dias de fome e sede e aquela necessidade de Jesus. Ali houve uma expectativa daquele momento por parte de Satanás para poder oferecer a tentação. O que está acontecendo hoje é que não existe nem a necessidade de se incorporar e nem de se esperar a necessidade de ninguém. As tentações estão disponíveis de uma forma tão banal e tão comum que as pessoas estão entrando nelas naturalmente. E é esse o risco. Vai sumir o caráter e as pessoas estarão... No texto, o Caio fala que a relativização de todos esses elementos faz com que a tentação não seja tentação. Por multiplicar... naturalmente passa um processo de... Esse é o grande... Então, olha só, dentro disso, tem uma questão de um irmão aqui que ele pergunta o seguinte: como identificar a tentação, aqui ele colocando dentro de uma consciência da graça, ele fala, como identificar a tentação estando debaixo da graça? Não sei se eu entendi a questão dele, mas pensando nessa relativização... Do jeito que você identifica em qualquer lugar, né? Jesus... Não, mas pensando, por exemplo, na graça hoje, para alguns, como sendo um elemento de relativização do pecado, da tentação, do que seja, como um meio de você engraxar a vida, né? Como o Sandro colocou, pode tudo. Então, também uma questão. Aí seria na graxa, né? Na graxa é só... É só fazer o que a Marta Suplicy disse, relaxa e goza. Até a entrada daquela, não é nem do tarugo, é daquela ponta de decoração de gelo fino da casa do Super-Homem no Polo Norte. Quando chega lá, aí para. Agora, na graça... Não existe essa questão, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, onde superabunda a graça, superabunda a consciência. E a responsabilidade então, enquanto ninguém vida. Que diz a graça de Deus cresceu em mim, vai achar que a graça cresceu nele como concessão, como permissividade, como luxúria, como unção de capricho, para que ele libere todos os seus desejos, todas as pulsões, vontades todos os desejos. E pulsões. Aí é o contrário, ele não encontrou de fato a graça. Ele encontrou, por enquanto, foi aquilo que os inimigos de Paulo tinham encontrado e outros inimigos de Paulo acusavam Paulo de estar promovendo, que é cometamos males para que nos venham bens. E o fim desses é doído. Não é Paulo dizendo a Tito que é a graça, ou seja, a consciência desse perdão redentor de Deus antes da fundação dos tempos, que nos ensina a viver na era presente, vencendo a todos esses males. Educa na justiça. Exatamente. E aquele que é filho, né, vai ouvir a voz, este é o caminho, andai nele. Viu, Caio? Eu falo assim, outra coisa também no começo da sua fala, eu lembrei de Pedro falando nos últimos dias, ele se reporta a Sodoma e Gomorra, e fala que Ló afligia sua alma todos os dias pelo ímpio procedimento que aqueles ímpios pecadores cometiam. Eu falo assim, aí eu vou do texto dos evangelhos, onde cita aquele cara que estava possesso. Jesus fala especificamente de uma possessão individual e fala de uma possessão coletiva. E uma vez eu lembro que acho que foi a primeira vez que eu vim, você falou assim: Zé, o que estava uma coisa que te angustia, como proposta de um debate? E naquele dia, fui pego meio de surpresa, não estava lembrando, mas eu tenho comentado muito com a Sandra, uma coisa que me angustia é mais ou menos aquele sentimento que Ló tinha. Porque a coisa chegando a nós como onda, né, de iniquidade. E isso provoca uma sufocação, e é uma tentação, né? E que a necessidade de sair da cidade de imediato, uma proposta de Deus, de sair daquele meio, uma coisa que estava tão impregnada naquela família, que chegou a fazer com que aquela mulher olhasse para trás, e olhasse para trás porque estava se destruindo algo que estava dentro dela, não só exterior, mas já tinha se interiorizado. E também naquelas duas filhas dele, ao ponto de empregar o pai e se deitar com ele. Então eu falo assim, essa coisa é uma coisa tão sufocante.
E eu vejo que a igreja, de um modo geral, ela parece que é anestesiada com relação a esse sentimento. Parece que ela conseguiu se isolar do mundo e é uma coisa mentirosa. Não, ela, de fato, a coisa chega em nós com uma força, uma violência. Né? É o mundo dela. Entendeu? Então, e essas coisas não são tratadas. Né? Com todos os Moulin Rouge que você desejar, muito piores aqui dentro, né? E aí as histórias a gente não precisa nem contar, né? De todos os níveis. Mas o que eu queria dizer sobre o que você falou é que eu entendo aquela afirmação de Pedro, de que o justo Ló angustiava sua alma, como graça divina. Porque enquanto o indivíduo angustia sua alma com isso, ele está vivo. É essa a minha angústia. Ele está vivo. O problema é quando ele deixa de angustiar sua alma com isso. Aí eu vou ficando angustiado também por todos os que perdem a saúde dessa angústia, a saúde dessa revolta mínima. Essa angústia é a salvação. Tem que ter. Isso não transforma você num legalista, não transforma você numa pessoa impiedosa. Não dissolve o ser, né? Mas, por outro lado, deixa você absolutamente consciente da sua necessidade de andar particularmente com uma consistência que grite a sua escolha na vida, né? Sem precisar usar palavras. Além do que, essa angústia do justo Ló não tem que gerar evasão, a não ser quando chega a hora de sair mesmo. Não tem que gerar evasão, mas é a única coisa que permite ao indivíduo sair para trabalhar em Sodoma e Gomorra e voltar inteiro. Porque no dia que a pessoa estabelece um termo de conforto total com o que está estabelecido à nossa volta, e o que eu noto e o que eu vejo... Esse conforto é uma cauterização da consciência, já é. Tudo isso já. Em alguns é cauterização mesmo, em outros é uma alienação total. É um entorpecimento que você fala também. Né? Em outros é embriaguez. Não é? Existencial. Em outros é muita carência que não resiste à menor indução. Não precisa ser da serpente. Né? Basta que uma lagartixa diga qualquer coisa que o cara já foi. Se um mosquito sugerir, já era. Está todo mundo assim, sendo levado. Outro dia eu citei aqui o caso de Brasília, que é uma cidade engraçada, né, Brasília? Porque é uma cidade que admira beça o Rio de Janeiro e São Paulo. Todas as chances de alguma coisa vão para o Rio, isso e aquilo, o pessoal gosta dessas referências. E eles exageram o Rio de Janeiro porque não moram no Rio, exageram o Rio de Janeiro que o próprio Rio de Janeiro não gosta. Então aqui, pela distância do mito criado sobre o Rio de Janeiro, rola uma promiscuidade extraordinária desde o tempo dos militares. Primeira vez que eu ouvi falar no Brasil assim, naqueles swings bem explícitos, foi no início da década de 70 em Brasília, em 70, que tinha as famosas festas do chaveirinho, que todo mundo botava a sua chave, a chave da sua casa, na bandeja, e depois cobriam e todo mundo pegava uma chave. Quem pegasse a chave da tua casa, levava a tua mulher, traçava ela lá na tua casa, deixa aí, e quem pegasse a do Chico ia com G assim por diante. Depois cada um voltava para a sua. E rolava aqui, no ambiente militar. Eu vi isso dezenas de vezes, não sei o que e tal. Bom, os anos passam, você chega hoje aqui atendendo gente, ouvindo gente, atendendo gente. Você vai ficando impressionado de ver que há uma populaçãozinha que no mínimo hoje, no máximo, o mínimo máximo de 18, há uns 28, 30, 32 anos, e agora já até começando com 12, 13, de meninas,
que já ficaram tão acostumadas a ficar virou uma banalidade. Você não fica com 40 numa noite, volta para casa, não é nem com sapinho, é com sapo cururu. E o negócio é a estatística no final do dia, né? Com quantos você ficou, né? Aquela vai, A disputa, não né? sabe o nome, não sabe nada, é uma babação danada e tudo mais. Mas isso aí já era, é uma porcaria. Já passou, é normal. Aí, assim, não transar na primeira noite é que virou um dogma. Aguentei 3, até dá. Porque se sentindo já superior às que dão na primeira. O puritanismo agora é assim, né? O puritanismo assim, olha, aguentei 3 noites, só dei na quarta. É brincadeira. Pô, eu tô boa mesmo, hein? Não sei o quê. Você foi logo dando. E tal. Daqui a pouco eu vou ficar melhor do que você. Primeiro. Você esperou 4. Como você esperou 4? É igual a briga do César Maia com o Conde pela Prefeitura do Rio, lembra? O Conde dizendo, porque eu garanto a vocês, senhoras e senhores, que eu minto muito menos do que o César. Então, bom, mas isso aí é bobagem. Já passou. Aí vem a terceira fase. A terceira fase é, bom, com quem rolar, rolou, a gente vai, isso é tranquilo. Agora já está numa quarta fase. Quando não tem homem, não tem problema não. Mulher beija melhor, mulher mais carinhosa, lambe o peitinho com mais cuidado, faz atos libidinosos de sexo oral, sabendo cada uma onde é que bate melhor na outra, isso, aquilo. Então, olha, quando não tem namorado, não tem problema. A gente goza muito à vontade. Quando rola homem, afinal de contas, de vez em quando, uma manjuba faz falta, né? Mas quando não tem, as amigas são muito legais e a gente vai levando. E para que tentação? Para que a gente tentador nesse meio? Agora, se não tiver nem as amigas, tem o sex shop. Tem. Aí um treme de um lado, tem desse tamanho, tem daquele, treme assim. Tem também para homem, tem de todos os tipos. Então, essa é uma questão que quando existe na cabeça do cristão ainda, existe só na cabeça do cristão doente, do cristão que ainda é neurótico pela religião, mas raramente existe na cabeça do cristão por causa do evangelho, por causa de saúde do ser, por causa de dar razão ao mandamento de Deus, por determinação de que a boa nova não é uma proibição, é uma construção do único ser humano possível em Deus. Como consciência disso, é uma raridade. Você vê ainda multidão que me escreve aí falando disso, mas é todo mundo com medo do inferno, do diabo, do não sei o que, disso, daquilo. Não é porque da igreja, não é por causa de Deus, não é por causa de si mesmo, não é por causa da vida, não é por causa do evangelho, não é por causa de Jesus, não é por causa de tirar o inferno, aí, diabo, meu amigo, já está isso, todo mundo lá mesmo, já era. Mas essa a intenção de Satanás. Ele exclui a sua existência, a existência do inferno, e as pessoas, a existência da própria pessoa vira a própria tentação. Mas na igreja isso é um fator de limitação. Tirou isso, aí o pessoal vai fazer o que quer, né? É claro. É o mergulho. Sem céu não tem porquê. E sem inferno não tem pra quê. Então... Tira isso deles, acabou. Se tirar, meu amigo, abriu a porta da festa. Tudo que é crente vira pior do que qualquer desvairado da terra, porque pega a acumulação proibitiva desses anos e anos de repressão. Alimenta, impulsão. Vira pior do que a represa do Itaipu lá, galera. Quando se estoura num crente, eu digo pra minha mulher, olha, as mulheres mais taradas que eu já conheci na minha vida, em geral, são aquelas com vestidão lá não sei aonde, que não podia nada. Olha, quando aquilo ali rompe aquele véu, sai da frente, porque te come vivo. Né? Não segura. E ela até ria. Mas como é que pode? É porque você não sabe, mas é só o que pode. Exatamente. Esse ditado você não pode dizer no ar, mas é a verdade. Água morra abaixo, fogo morra acima e ninguém segura. Agora, homem, como nunca achou que era muito tentação resistir mulher, né?
o homem sem consciência nenhuma do evangelho sempre achou um privilégio. No mínimo, a oportunidade ele contabilizava como privilégio. Pô, tô bom de chifra. Tô bom de chifra. No mínimo, o homem bom, o cara do bem, contava assim, com esse orgulho de não fui, mas tô com tudo em cima. Quem não era, mandava ver e, opa, vamos lá. E conta pros amigos. Vamos lá. Porque para homem é assim meio irresistível. O raciocínio do homem é o seguinte, olha, é diferente do de Eva. A fruta não precisa ser bonita e não precisa ser gostosa. Mas macho que é macho come frutinha. Essa foi do E aí, meu amigo, o cara sente uma obrigação, quase uma obrigação. Pode ser abacaxi, né? E geralmente é, mas muito abacaxi. Você às vezes vai ver o que os caras fazem com a vida dele por causa de abacaxi. Só porque era o abacaxi da vizinha. Aí o abacaxi da vizinha é melhor do que o saputi da mulher dele. Se for do lado de lá, meu amigo, todo espinho vira sofá. Mas eu falo assim, por causa da repressão, a gente já talvez esteja entrando em outro assunto, mas tudo interligado, né? Falo assim, por causa da repressão que houve séculos e séculos e da mulher, eu falo isso muito com a Sandra, quando houve a libertação sexual, com o descobrimento da pílula, e tal, eu falei pra Sandra, os homens não vão aguentar as mulheres, e não aguenta. Hoje, antigamente o homem tinha o privilégio, hoje eles não estão dando conta, porque o negócio está tão, a oferta está tão, que é a tentação da tentação, né? Uhum. Que é a tentação da possibilidade, que essa daí é terrível, que eu acho que deve bater muito assim nos cristãos de hoje em dia. A gente só não... porque você pode. Que exatamente. O que o Clinton disse sobre a Mônica Lewinsky, né? Que não é pedaço de coisa nenhuma. Ninguém pode dizer, ai meu Deus, coitado do Clinton. Não é? Lewinsky era um negócio, ai Lewinsky. Ninguém pode dizer isso da Lewinsky. A Mônica Lewinsky, meu Deus, tem Mônica Lewinsky em tudo que é banco de igreja às pecas. Não é? Procurando namorado. E o cara era o homem mais poderoso da terra. Aí perguntaram a ele, escuta, desculpa a indiscrição, mas por que a Mônica Lewinsky? Ele disse, pela razão mais indecente do mundo. Ela queria e eu podia. Só por isso. Nenhuma outra razão. Então, de fato, o que você assiste todos os dias é se ela quer, eu quero, se ela dança, eu danço, e assim vai. Basta ver uma possibilidade, uma insinuação que a moçada está indo e a vontade de não ir quase que vai deixando de existir. As pessoas ainda às vezes me escrevem ponderando sobre o que vão perder, o risco, os anos, é quase como quem diz, poxa, eu trabalhei nessa firma há 30 anos, se eu for apanhado fazendo bico na firma do vizinho, eu vou ser despedido por justa causa, mas a aflição do justo Ló, aquele espírito de Paulo que se revoltava com a idolatria reinante na cidade, aquele santo desassossego que faz você suspirar de vez em quando e dizer, Maranata, vem Senhor Jesus. E aquele espírito que João diz que todo aquele que tem a esperança da volta do Senhor, ou que sabe da fragilidade da sua própria existência, que vai encontrar com o Senhor, ou de um modo ou de outro, ele logo e já, todo aquele que não tem isso como medo, mas tem isso como esperança, João diz, esse santifica o seu próprio coração. Então, apesar da gente estar falando sobre efeito estufa para todo lado, apesar do tema apocalíptico estar na moda, apesar de você ver a quantidade enorme de documentários com presságios horrorosos do fim do mundo, apesar de João ter sido ressuscitado com o livro da Revelação, Nostradamus estudado agora todos os dias,
as profecias maias em todos os interesses, ou seja, os livros apocalípticos do período intertestamental estão sendo objeto de estudos e estudos sobre o fim do mundo. Apesar de toda essa converseira, de fato ninguém acredita que Jesus vai voltar. Essa é só uma converseira com medo do mundo acabar. É uma converseira produzida pelo pânico da extinção humana ou da construção de um planeta que quase que inviabilize as nossas existências. Mas não tem nada a ver com a esperança da volta de Jesus, por isso não produz espírito de santidade, nem de mente limpa, nem de resistência, nem de fazer o que se diz a si mesmo se purifique todo aquele que nele tem essa esperança. É interessante, aquele texto que eu citei de Paulo a Tito, ele fala desse elemento, ainda que na era presente se crie no coração a expectativa, né? A esperança da vinda do Senhor, onde se consumará e se planificará o ser. Como... Você vê isso na primeira epístola de João, você vê isso nas parábolas de Jesus, em todas elas sobre a volta do noivo, a volta do Senhor. É a chama que tem que estar acesa, não pode faltar óleo na candeia. Não pode faltar amor pelos irmãos. Estado de vigilância existencial. Quem começa a perder amor e tratar mal os irmãos é aquele servo mau que vai entrar no cacete. Não pode haver medo, tem que ter coragem de sair e multiplicar talento. Não pode se esconder do próximo, tem que botar a cara para fora com amor, senão vai perder a chance de cuidar de Jesus na pobreza da vida e receber o galardão da eternidade. Enfim, está presente em tudo, está presente em Paulo, na vinculação extrema que ele faz o tempo todo de alimentar-se da esperança, a associação que ele faz da presença do Espírito Santo com esperança da glória, esperança da glória, esperança da glória. Está presente na carta aos Hebreus, na repetição da palavra exultação da esperança, que Hebreus adora essa palavra, exultação, não perder a exultação, não perder a exultação. E, sobretudo, está presente em Jesus no erguer as vossas cabeças, no exultai, no alegrai-vos, que tem tudo a ver com a esperança de quem já vê a vida que é. Mas como isso não está presente, sobra só a síndrome do pânico, porque o mundo está acabando. Com a síndrome do pânico, com as depressões, aumentam as fobias do morrer, com a contagem regressiva do tipo que diz: deixa eu aproveitar tudo agora porque eu não sei nem se eu vou ficar velho, nem como será a minha velhice. Aí bate aquela comichão desesperado de experimentos, de provar, de tentar fazer a vida valer de qualquer modo. O pai está surtado, a mãe está surtado, o pai se nega a visitar, cuidar, alimentar, largou e não apareceu. Se aparece é só para enquadrar, brigar e discutir. Se ainda estão juntos é um silêncio, não há vínculos, não há coisa alguma, é cada um enfurnado na sua própria tela, no seu ambiente virtual, recebendo induções de todos os lados. As notícias que vêm são de pânico. O que se constrói de possibilidade de facilitação para a vida no futuro sempre vem acompanhadas de cenários horrorosos, simultâneos. Fica todo esse pessoal aí sem referência de nada nem de coisa alguma, do lado de cá do ocidente da terra, com o cristianismo falido, já deu o que tinha que dar, matou a alma de todo mundo, desesperançou as pessoas, charlatanizou a fé, criou uma horda de cínicos e de fariseus e de gente que inabalável. Não é? Qualquer outro ser humano na Terra se sensibiliza mais com o Evangelho do que esse Ocidente, que não inventou vacina para gripe suína, mas inventou vacina contra a fé em Jesus, enquanto continuam se dizendo cristãos. E a semelhança de Israel fazendo pior do que os cananeus, com toda sorte de doença na alma, sem esperança nenhuma de eternidade, porque a teologia prevalente é a da prosperidade, que é só aqui e agora, é carro, é o que tem, é o que pode, é o que pega, é o que apresenta, é o que constrói. Então, sobrou o quê? Quando o Filho do Homem voltar, encontrará porventura fé na terra? Nada. Mas não passa para aquela viagem de Abacuque, ou agora já ainda não, ou seja,
O cristão não aprende a lidar com o fato da figueira não produzir fruto. Ou seja, tem que produzir sempre, para que eu possa usufruir. O agora já da salvação, ainda não. As pessoas não conseguem dimensionar, assim, durante um tempo eu pude observar isso, que a coisa já está feita, está realizada, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ou seja, há um processo. Mas isso aí eu sei, é uma outra viagem. Uma outra viagem. Que era uma coisa que eu estava querendo propor para um outro debate. Eu acho que essa coisa assim da falta de confiança em Deus por não conhecê-lo de todo o coração é a grande origem de todos os nossos tropeços, né? Nós que somos tentados. Porque Jesus não foi tentado só ali no deserto, ele passou a vida toda assim, tentado em todas as coisas. Quer dizer, ali foi um fragmento, no mínimo, necessário para fazer aquela ponte. É uma tentação arquetípica para nós, né? Exato. Aí a situação, Jesus estava já no limiar da possibilidade humana, porque cientificamente ninguém consegue resistir mais do que 40 dias sem comer, e até para chegar naquele ponto é que ele já tinha vivido uma vida de muita preparação para chegar ao limite. Já tinha tido muito faqueirismo, assim, muito treino. Aí eu me imagino Jesus com 40 dias ali, já totalmente esgotado, sem onde tirar energia e as tentações chegando, né? Independente da forma como o tentador chegou, mas, de repente mais um dia você não sobrevive. Cadê o teu pai? Não está te vendo, não está te amparando. Na sua limitação, você está a ponto, vai perder tudo. Para que você veio? Não tinha uma missão? Não tinha uma proposta do pai? Será que ele se esqueceu? Será que ele está dormindo? Será que você é tão importante assim para ele? E não está nas tuas mãos o poder de mudar essa história? Olha para as pedras. Mas, sobretudo, a tentação, ela trabalha no estímulo do pensamento mágico, na exacerbação do pensamento mágico, não é? Se comer vai saber como Deus, transforma a pedra em pães, ou pula daqui que anjo vai chegar, ajoelha aqui um pouquinho que instantaneamente a vida se realiza, não é? A gente teria milhares de coisas a falar, eu pessoalmente... Quero deixar uma sugestão, não sei se caberia... para a semana que vem, ficaram algumas questões assim, mais de ordem práticas, o que é, não que a gente não tenha sido prático aqui, mas algumas perguntas tipo, como me fortalecer ante a tentação, como evitar, como vencer, como fugir. E a gente no final acabou... amanhã. Porque no final a gente acabou... É sábado, amanhã não tem, segunda-feira não. A gente acabou no final falando um pouquinho de santificação, a gente podia amarrar uma coisa com a outra aqui, de repente, no tema. Então a gente guarda essas questões. A segunda-feira nós já temos um tema pré-estabelecido e nós vamos mantê-lo todas as segundas, mas no máximo até quarta-feira que vem a gente retorna ao tema das tentações com essas questões práticas que você pode reenviar ou o nosso querido Chico já pode trazê-las e botá-las na mesa assim de saída para a gente já começar tratando do assunto. Nós vamos parando por aqui. E eu quero agradecer a todos vocês, meus amigos queridos, que têm estado, têm vindo. Um beijão para o Fonseca, que está doente, não tem podido estar nesses últimos dias. E queria dizer a você que tem assistido e escrito, tanta gente escrevendo, de manhã, normalmente quando eu acordo, hoje em dia, uma grande quantidade de e-mails que eu recebo é de gente que assiste a Vem Ver TV e não apenas dos que leem o site, como era antigamente, né? Todo mundo lia o site, alguns vinham pela rádio, mas hoje em dia tem uma quantidade imensa de pessoas que assistem a Vem Ver TV. Eu quero estimular você a ler aquele meu pedido lá do site, onde eu digo, preciso da sua ajuda, e exponho a necessidade que, com urgência, pessoas que de fato acreditem e amem o que a gente está fazendo e estejam sendo beneficiadas por isso e desejem do mesmo modo beneficiar outras pessoas e ao mesmo tempo nos ajudarem a não carregar um peso tão grande, porque está sendo sacrificial para um bocado de gente que está comendo menos, fazendo tudo menos, fazendo sacrifícios, como é o caso do Edivaldo e de outros, para a gente poder tirar de onde é possível para viabilizar isto para acontecer como está acontecendo. Então, se todo mundo for minimamente amigo e solidário,
se um pouquinho de fé e de amor sobrou ainda, e vontade de que as coisas boas sejam alimentadas e abanadas e estimuladas, então, por favor, vá lá no site. O Chico tem dado instruções regulares sobre como você pode fazer para ajudar efetivamente. Não deixe para daqui a 3 meses e nem espere ganhar na loteria. Qualquer coisa ajuda, é a soma de uma multidão de boa vontade que pode produzir um resultado significativo. Então, não sofra da síndrome do Messias pessoal, tipo, quem me dera ter muito para dar. E aí todo mundo adia e ninguém traz os 5 pães e os 2 peixinhos para as mãos daquele que está acostumado a fazer as coisas aumentarem quando a gente oferece. Então, que o Senhor nos abençoe e que você não se esqueça que nenhum de nós é tentado além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus nos provê livramento, de sorte que a possamos suportar. Por isso, não se auto-engane dizendo foi irresistível. A única coisa irresistível pode ser o seu desejo de não resistir. Que o Senhor abençoe a você e fortaleça o seu querer e o seu realizar, e a sua determinação de querer o que é bom. Um beijo e tchau. Bye, bye.